Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da EBD. Seguimos com o estudo de número 14, nos pontos 2 e 3, e vamos tentar concluir hoje. Não garanto nada não. Que tem como título "O valor e o crescimento do reino dependem de sinais". Então, nós vimos no vídeo anterior de que Deus já enviou todos os sinais necessários para que a gente entenda o que é o reino dele, para que a gente entenda qual é a vontade dele para as nossas vidas. E está tudo na palavra de Deus, está tudo na Bíblia. O que passa disso, cuidado, né? A gente sabe que Deus usa pessoas para falar a respeito da palavra dele, né? Então, a gente precisa de estar atento, a gente precisa de compreender o que a gente lê, o que a gente estuda, para que a palavra dele, quando a gente escutar algo, a gente fala assim, isso está na palavra. Realmente, Deus falou isso, Jesus fez dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. O valor do reino. Confesso que quebrei um pouquinho a cabeça para entender esse ponto, porque o autor da lição, ele cita duas parábolas falando a respeito do valor do reino, e nos dois últimos parágrafos ele faz duas perguntas. E eu falei, tá, e aí? Então eu precisei de ler, reler, pedir ajuda, entrei em contato com algumas pessoas, conversamos aqui em casa e vamos ver se a gente consegue entrar num consenso no que é o valor do reino, tá? Esse ponto, tópico 2, está baseado em Mateus 13, 44 e 46, que diz assim, hoje eu vou ler, tá? Tô boazinha. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E aí? E aí? Um estava à procura e o outro não estava à procura. O primeiro não estava à procura de um tesouro. Eles estavam num campo, provavelmente trabalhando nesse campo, né, fazendo algum tipo de trabalho nesse campo, e ele achou, a palavra diz que ele achou um tesouro que estava, né, oculto, ou seja, estava guardado, escondido. E ele ficou caladinho, foi lá, vendeu tudo que ele tinha, voltou e comprou todo o campo. O outro era um negociante de pérolas, ele procurava belas pérolas. E ele encontrou uma pérola que ele jamais viu igual. E ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Ou seja, o homem que não estava procurando vendeu tudo que tinha. A gente entende que ele tinha várias coisas para comprar uma coisa. E o da pérola também vendeu várias coisas para comprar uma coisa. E o que a gente pode entender disso? No texto aqui diz assim: já vimos que o reino de Deus, ou reino dos céus, é a presença e o domínio do Senhor em nossas vidas. Trocaríamos a presença dele em nós e o pertencimento a ele por qualquer outra coisa? Temos nós considerado o pertencimento ao reino de Deus como algo de extraordinário valor? Estamos nós dispostos a sacrificar outros valores, pagando o preço do discipulado por considerá-lo um privilégio incomparável? E aí, nós estamos dispostos a largar tudo? Quando eu digo largar tudo, irmãos, não é botar uma mochila nas costas e vender tudo e viver de forma desordenada, não, né? Quando a gente fala largar tudo, é largar a nossa vontade,
É deixar o meu eu, deixar o que eu quero, as coisas que eu acho que são importantes para mim e viver conforme a vontade de Deus. Esse é o valor do reino. É entender que o que ele tem para mim é melhor. É entender que o reino, que isso aqui, essas coisas aqui, passa. Mas o reino de Deus não passa. As coisas que vêm dele não passam. Então, a gente entende que os valores não são financeiros, são valores. A gente não ensina filho que não pode roubar, que não pode matar, que a gente precisa ser educado, precisa ser honesto. Isso são valores. São valores que a gente passa para os filhos, para as pessoas que a gente aprende enquanto criança, né? E até muitas vezes depois de adulto, coisas que talvez a gente não aprendeu na infância, na adolescência, aprende depois de adulto. Há uma confusão aí quando fala na palavra valores, nesse caso, de que o valor é financeiro, mas não é. O valor é aquele valor que não se compra, né? Apesar da parábola dizer que eles foram lá e venderam tudo, Jesus estava fazendo uma comparação do que é o reino de Deus. É algo que ele é de um valor inestimável, de um valor que não se compara, um valor extraordinário, né? Então, é isso que eu consegui entender quando a gente lê essa parábola, quando ele vem falando do valor, né, que é você pertencer ao reino de Deus. Nesse tópico aqui, eu não sei se alguém já assistiu Os Corajosos. Eu vou falar rapidamente. Se eu conseguir, eu coloco aqui no videozinho aqui, né? Senão... É um filme cristão. E em determinado momento do filme tem um rapaz lá que ele passa por dificuldades financeiras, mas ele é um servo do Senhor, ele ora todo dia antes de sair de casa para que Deus abençoe ele. Ele está passando por momentos difíceis, porque se ele não pagar o aluguel ele vai ser despejado, ele tem esposa, filhos, e ele consegue um trabalho numa firma e ele recebe uma proposta. É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martinez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martinez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martinez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor?
Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Então, isso é valor. É você não se deixar vender pelas coisas que te rodeiam. Você ser fiel, eu ser fiel ao reino de Deus, certo? Espero que tenha ficado, tenha dado para entender. Então vamos lá, o terceiro ponto tem como título Crescimento do Reino. Né? E tá lá em Mateus 13, 31 e 33 e Marcos 4, 26 e 29. Marcos 4, 26 a 29 diz assim: Disse ainda o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. E aí o texto aqui da revista, né, o autor diz assim: assim é o reino de Deus. O amor de Deus pode permear a vida dos cristãos e, através deles, penetrar de tal maneira a sociedade, que as suas leis e costumes podem ser influenciados, atingindo até os que não são declaradamente cristãos. É a árvore que cresce e dá alimento e abrigo. A parábola que está em Marcos destaca os mistérios do nascimento, crescimento e da frutificação, que ultrapassam em muito a ação, a capacidade e a compreensão de quem semeia. A semente brota e cresce sem que o semeador saiba como. Jesus nos mostra aí que não conseguimos penetrar o mistério da conversão ou do crescimento do discípulo de Cristo. Nosso papel é semear e aguardar sem ansiedade, pois é Deus quem opera a frutificação. Então, o que a gente pode aprender com esse ponto aí da parábola da semente? Que a gente lança semente. Quem que é o semeador? Somos nós, cristãos. Pessoas que cumprem com a palavra de Deus, que buscam a palavra de Deus, que buscam cumprir com a vontade de Deus no seu dia a dia. E as pessoas que estão à nossa volta, elas vão receber essa semente. E não compete a nós o crescimento delas. Os mistérios de como que ela vai crescer. Muitas vezes a gente nem sabe, né? A gente faz algo que impacta alguma pessoa e que a gente não vai
e que a gente espera que seja impactado de maneira positiva, né? De maneira legal. E que essa pessoa, de repente, por causa da minha atitude, da minha forma de falar, de me comunicar, de me portar, vai fazer com que ela busque, que ela procure saber mais a respeito da palavra de Deus. Então, esse é um mistério, né, de Deus. É o mistério do nascimento, do crescimento e da frutificação. Quando eu até risquei aqui, sublinhei que diz: o nosso papel é semear e aguardar sem ansiedade, pois é Deus quem opera a frutificação. Às vezes a gente tem um amigo, um parente que a gente fica insistindo, batendo de frente às vezes, né, para que você veja o crescimento espiritual daquela pessoa, mas não compete a nós, não é nosso papel. O nosso papel é semear a palavra, semear o amor de Deus, semear na vida dessa pessoa, e que no momento certo, quando ela estiver preparada, vai haver o crescimento, né? O crescimento espiritual dessa pessoa. A semente tem em si mesma o poder de brotar e crescer. O seu germinar e desenvolver-se não é obra do semeador, vem da parte de Deus. Então não tente fazer o que não é a sua parte. Não tente forçar o crescimento, né, que não é seu. Vou contar uma experiência. Alguns já sabem que a gente fez um jardim aqui em casa. Nós compramos algumas sementes de cebolinha, de salsa, né, e outras. E a gente aprende que tem que fazer o quê? Aguar a plantinha todo dia, de manhã, de noite. Porém, algumas morreram. Porque eu não tive a paciência de esperar elas germinarem e eu tentei fazer o que não competia a mim, que era molhar a planta. E eu molhei exageradamente e elas morreram. Então eu fiz uma parte que não cabia a mim, não era comigo. Eu tinha que ter plantado, deixado lá bonitinho, lá onde pega sol, onde pega o sereno da noite, e elas iriam germinar, certo? E eu perdi a semente. Então, para que eu não perca uma pessoa que eu estou semeando na vida dela, eu não posso ficar insistindo para que ela germine, para que eu veja o crescimento dela, porque eu posso matar essa planta. Olha que sério isso, né? Muito sério. Porque não compete a mim, compete ao Senhor. É o crescimento do reino, quem dá é Ele, não sou eu, é Ele quem dá o crescimento. Não estou falando em quantidade, ver várias pessoas, a igreja lotada. Isso também compete a Ele, porque se eu sou um servo, se eu participo de uma igreja e eu vou semeando na vida das pessoas que estão à minha volta, consequentemente, essas pessoas um dia se achegarão à igreja, seja onde eu frequento ou seja em outra, certo? Aí diz assim, vem da parte de Deus, sem ansiedade, cumpramos nossa missão. Semear através do que somos, do que fazemos e do que falamos. Olha só que coisa, né? Quem eu sou em Deus, como eu ajo no meu dia a dia, o que eu faço, né? Quais são as minhas atitudes no meu dia a dia e o que eu falo. Isso é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente é a própria divindade na igreja e fora dela só Jesus na causa na nossa vida, né? A gente não dá testemunho, muitos xingam, né? Servem de escândalo. Então isso é muito sério, porque como que você semeia na vida de alguém se você não semeia na sua própria vida? Como pode? Difícil, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque se eu sou um servo do Senhor, se eu dou valor ao reino, eu preciso também dar valor a essas coisas, né? Das minhas atitudes, de quem eu sou em Deus, para que as pessoas que estão à minha volta eu possa semear verdadeiramente na vida delas. E a conclusão: se pertencemos ao reino de Deus, reconheçamos o seu valor
conscientes de que podemos, com as nossas palavras e atitudes, penetrar o ambiente em que vivemos, purificando e melhorando-o. Como que é o ambiente onde você vive? O seu trabalho, sua escola, sua faculdade? As pessoas continuam fazendo e falando as mesmas coisas quando você entra, quando você se assenta com eles? Cuidado. Cuidado se isso acontece. Pode ser que você não esteja influenciando de maneira positiva na vida dessas pessoas. Você esteja ali fazendo o mesmo que eles. Isso é importante a gente observar, né? Aqui diz purificando e melhorando. Então, quando eu chego num lugar, quando eu chego numa rodinha de amigos, num trabalho, e eu conto as mesmas piadas, eu falo os mesmos palavrões, que diferença eu estou fazendo? Jesus gostava de usar figuras de linguagem, sal, luz, semente, fermento. Tudo isto podemos significar na sociedade em que vivemos. No início do estudo, vimos que Jesus mostrou que o reino de Deus não deve ser reconhecido por sinais miraculosos ou fatos sensacionais. Nessas parábolas, ele ensina que seu reino tem de ser reconhecido pelo seu poder silencioso, que o faz crescer como a semente que se transforma numa árvore, que penetra como fermento. Os sinais mais espetaculares do reino são vidas misteriosamente transformadas, que atuam para a transformação do mundo em que vivem. Importa viver o evangelho e não praticar feitos que provoquem sensações. Pois Jesus disse que no julgamento muitos lhe dirão: em teu nome não fizemos muitos milagres? E ele lhe dirá: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Viver sob o governo de Deus, eis o maior sinal do reino do reino em nós. Então, que a gente viva sob o governo de Deus, né, fazendo a vontade de Deus, cumprindo com a palavra de Deus, né, aprendendo a cada dia mais a palavra de Deus, para que a gente cumpra com o que ele nos pede, com o que ele determina que a gente faça. E o reino seja visto em nós, né, para que o reino seja, a gente declare o reino como forma de vida, como prática, como forma de falar, né? As pessoas vejam diferença em nós. Cristãos tem de monte por aí, né? Mas e os cristãos que realmente, que verdadeiramente leem e cumprem com a palavra? Essa é a diferença dos valores, do crescimento do reino de Deus. Então, que Deus abençoe, espero que tenha entendido. E fica aqui o meu recado. Se você tem alguma pergunta, se você não entendeu, para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, podem me enviar no particular, no privado, ou podem deixar o seu comentário aqui no vídeo, que na medida do possível eu vou respondendo. Se por acaso eu não souber, eu peço ajuda, tá bom? Deus abençoe, graça e paz. Fiquem com Deus.